Com a Ana Santos, que é uma ex-bombeira, não é? A senhora foi bombeira. Sim, fui. Foi bombeira onde? Em Sesimbra. Em Sesimbra. Mas quando a senhora era bombeira, não lhe aparecia isto à janela, pois não? O que é isto? Conta lá. Nunca. Contou-nos ontem ao telefone. Hoje, Pois. e hoje resolvemos... Isso foi o ano passado. Sim. Que a gente, pronto, eu tenho animais e a gente levantamos sempre de madrugada. E era aqui, volta 6 e tal. E então o paraquedazinho estava lá caído a arde, assim ainda a fungar. Porque aquilo trazia aí outra pecinha. Aqui. E eu tinha dito ao meu marido se queria ir à GNR. Ele disse, não vais. Mas isso foi tirado do avião. Devia ter sido atirado do avião, claro, mesmo, porque passa ali montes de avionetas por cima da nossa casa. E então, por acaso, calhou num sítio que não era, se calhasse no sítio ao lado, que é os terrenos que nunca são limpos, que estão sempre todos sujos. Aquilo tinha havido, olha, acontecia o mesmo que está a acontecer agora. Era aqui que havia outro dispositivo. Havia outro dispositivo. Tinha um cheiro esquisito, assim, como a senhora dizia tinha um cheiro assim esquisito, que eu não sei o que era aquilo, e aquilo naturalmente quando cai ao chão é que deve incendiar, porque ainda está, esta aqui ainda está aí preta aí por cima, está assim preto, está queimado. Estava a queimar, sim. Pois, mas me estava a dizer, porque é que deitaste aquilo fora? Eu não ia para lá, e depois acabei por lavar aquilo e guardar. Tanto contei quando disse. E o cheiro era quê? Enxofre? Eu não sei, era um cheiro esquisito que eu não sei explicar. Cheirava mal ou cheirava a queimado? Quer dizer, não era só queimado, era um cheiro de um produto qualquer que aquilo ali tinha e que cheirava, eu não sei a diferença. A senhora achou logo, ainda por cima bombeira, achou logo que era um Eu disse, então, eu até disse, o meu marido até foi a primeira pessoa a ver, foi ele. E depois chamou a Ana cá depressa a ver. E eu disse, então é assim que eles largam os fogos nas propriedades. Foi esta frase mesmo assim. Mas nunca deu disse, parte à polícia disto? Não dei, porque ele disse, vais agora dar parte, e vou ligar a isso. E depois eu acabei por não dar. E depois agarrei naquilo e fui. Guardou? E lavei, porque estava tudo mascarrado. E eu lavei e depois guardei lá para o sorte. E depois, quando falaram ontem que eu ouvi por causa de ver. Não, e fez muito bem, porque não é que eu nunca tinha visto. Não sei se o nosso especialista já viu. Doutor Duarte Caldeira, bom dia. O senhor é antigo Presidente da Liga dos Bombeiros, antigo Presidente da Escola Nacional de Bombeiros. Hoje dirige o Centro de Estudos que a Júlia acabou de referir. O senhor já tinha visto alguma coisa dessa? Sim, aqui há uns anos vi efetivamente na Zona Centro um artefacto muito semelhante a este, também identificado numa propriedade privada, e nesse caso particular, foi entregue à Força de Segurança Local, no caso em causa a GNR. Mas quem é que aproveita este tipo de circunstâncias? Isto é, quem é que pode encomendar-me? Isto obriga a trabalho, porque vê-se que teve que ser feito o paraquedas, teve que ser feito a engenhoca, o aluguer da avionete, não é? Às primeiras horas da madrugada. Hernani, estes 4 meses aconselham-nos a que mudemos o discurso relativamente ao pilar de prevenção e combate e comecemos a encarar os incêndios florestais em Portugal, de facto e definitivamente, como uma atividade criminosa. Portanto, na sua opinião, quem for apanhado a pegar fogo ou o que é que seja deve ser criminalizado, mas isso já era. Pois, mas quando eu me refiro à atividade criminosa, até digo que chegou talvez porventura à altura do próprio Sistema de Informações da República começar a debruçar sobre esta matéria. Analisando há dias a geometria, que é como nós designamos, a geometria do início de ignições em vários sítios da Zona Centro, há um conjunto de variáveis que, se forem analisadas, são surpreendentes. Ocorrem em locais de relevo favorável à rápida propagação de incêndio, são coincidentes com a distância dos meios de socorro, ou seja, dos quartéis de bombeiros e das forças que são possíveis de mobilizar para o combate, estão distantes de vias rodoviárias, ou seja, se quisermos deter, e falta fazer isto, não é por acaso que 60% das causas de incêndios são de causa desconhecida. Precisamente. Ou seja, existe efetivamente um passar adiante relativamente a estas matérias, e chegou talvez à altura, não é talvez de certeza, de nos centrarmos verdadeiramente na análise das causas dos incêndios. Porque a partir daí poderemos concluir se o modelo jurídico que temos para prisar este crime é o mais adequado, se o tratamento que é dado aos alegados incendiários com perturbações mentais é efetivamente o adequado. Eu tenho que interromper. Os incendiários com perturbações mentais são uma percentagem tão mínima. Mínima, exatamente. Pois, mas existem. Eu estou a pergunta referir... do Hernani era quem é que aproveita? Bem,
Aproveito. Porque o que o senhor está a dizer, no fundo, é que há um xadrez estudado. Se nós nos quisermos deter, o que o senhor está a dizer é há um xadrez estudado, há uma ação premeditada, concertada, que fez aqui um mapeamento cirúrgico de uma série de variáveis que fizeram convergir para esta catástrofe. Essa é uma evidência de convicção e eu sou insuspeito porque durante muitos anos considerei que não faria sentido alimentarmos a teoria da conspiração. Mas eu hoje tenho que reconhecer que as evidências são tais... Mudou a sua posição. Não é uma teoria da conspiração, é uma evidência. Existe efetivamente dados que, se quisermos nos deter sobre eles, não podemos deixar de concluir que existe efetivamente a ação criminosa preditada. E se fôssemos investigar, onde é que isto nos iria... A quem é que aproveita? Bom, nós estamos num Estado de Direito e a obrigação das instâncias com competências de investigação criminal é levar até às últimas consequências a ação de criminalização. Mas como sabe, não pode. Sim, não pode, porque não é prioridade de investigação. Claro, porque na escala que anualmente é definida pelo Ministério da Justiça, nem sequer é prioritário. Ou seja, temos aqui, se me permite, temos aqui um discurso esquizofrénico e paradoxal. De um lado dizem-nos que tragédia, a floresta é vital, a floresta é muito importante para a estratégia nacional, a floresta é a nossa vida, a floresta oxigena o país, e do outro lado dizemos que não é vital, não é prioritária a investigação. Não diz Acabamos de ter mais uma vítima mortal. Acaba de subir o número de vítimas mortais. Uma daquelas... Aliás, é provável que ainda não fique por aqui, claro, é provável. Com o número tão elevado de feridos graves é normal que assim seja. Lamentável, mas normal. Eu li uma entrevista sua, salvo erro, Diário Notícias. Sim. A dada altura o senhor diz que está completamente ultrapassada a catalogação do dispositivo de combate aos incêndios florestais em fases. Exatamente. O que é que isto quer dizer? Exatamente. Muito simples. Exatamente. Nós dividimos o dispositivo muito motivado por razões económicas e orçamentais, não por razões operacionais, em fases que vão a fase alfa, Bravo, Charlie, Delta, ou seja, em períodos do ano, se concentrando na dita fase Charlie, de 1 de julho a 30 de setembro, com possibilidade de prorrogação a 15 de outubro, o máximo de concentração de meios disponíveis para o combate aos incêndios. Sim. Isto estava baseado num pressuposto que hoje está completamente ultrapassado, de que o risco de incêndio florestal se concentra nos meses de julho, agosto e setembro. Não é verdade. Agora já não é. Para além da evidência que o mês de outubro revela, nós já temos no histórico de incêndios florestais em Portugal ao longo de 20 anos, meses de março com elevados número de incêndios e gravosos incêndios. Também. E outubro também. Mas mesmo que não houvesse, está este à vista. Quer então dizer que eu posso deduzir que esta fase Charlie é o C de cara e, portanto, chega a 30 de setembro, para com isto que eu estou farto de gastar dinheiro? Bom, a única forma hoje racional de se perceber este escalonamento só tem a ver com razões orçamentais. Porque natureza operacional não tem. São 37 vidas. Natureza orçamental. Desta vez não tem preço. Claro. Natureza orçamental. Eu creio que não é mais possível defender isto a partir de agora. Exatamente por esse ónus. Não é apenas, além destes 36, há depois os outros 64. Portanto, ou seja, são 4 meses. Mais os feridos. E mais os feridos, naturalmente. Bom, e a vida humana não tem preço. Doutor, mas eu tenho aqui, eu sei que o estou a interromper, mas se eu não fizer as perguntas, com certeza. Mas perco a oportunidade de ter aqui, que é um especialista que está a preparar um doutoramento fabuloso. Contaram coisas que eu não posso contar ao senhor sobre isto e que dirige um centro de estudos e, portanto, tem que aproveitar. O senhor diz a dada altura que não faz sentido a variável das alterações climáticas continuar a ser surpreendentemente ignorada em decisões. O senhor confirma aqui que a Proteção Civil sabe muito da vida, mas não olha para a meteorologia? Eu confirmo aqui que o sistema de proteção civil que temos em Portugal é desadequado, está esgotado e necessita de alteração. Importa-se repetir? Que é? O modelo de proteção civil que temos atualmente não serve? Não serve, está esgotado e precisa de ser substituído rapidamente. O senhor fez parte daquela comissão independente? Não fez. Então, quer dizer que a reestruturação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que alguns começam a divulgar, não faz sentido. Não é a reestruturação. Vamos ver. O senhor falou em substituição. Sim, não sei se se o nome. Agora, o que eu tenho a certeza absoluta é que é necessário aumentar as competências dos técnicos que estão ao seu serviço, despartidarizar as suas nomeações, consolidar a estrutura, melhorar o planeamento de emergência, modificar os modelos de interação entre a administração central e a administração municipal. Bom,
Isto tudo é um programa de alteração profunda. Comprar um telefone em vez do Ciresp, não? Bom, e essa é outra questão, é que eu nesta matéria diria o seguinte: há soluções que vão demorar tempo a implementar, mas não podemos estar à espera de pôr em prática o que é urgente que se faça. Há hoje uma questão gravíssima no país. A população não tem confiança no sistema de proteção civil. É verdade. E este facto é de uma gravidade em qualquer parte do mundo. Qualquer pessoa responsável, começando pelos governantes, tem que centrar nas preocupações, recuperar rapidamente isto. A relação de confiança entre um sistema de segurança interna, de proteção civil em particular, e a sua população é indispensável para que ele funcione. Ora, neste momento, as dúvidas, as desconfianças, as intranquilidades são por demais evidentes e exigem rapidez na decisão. Portanto, não é possível remeter para um dia as alterações que urgem fazer. E, portanto, esta confiança, eu creio que é um dos fatores fundamentais e uma das lições trágicas e dolorosas destes últimos 4 meses. O senhor é a favor de existir um comando, uma coordenação de bombeiros autónoma da Proteção Civil? Há uma grande aspiração e velha aspiração no sentido de uniformizar o comando dos bombeiros no seio da Proteção Civil. Isto porquê? Porque a Proteção Civil em qualquer parte do mundo é uma instância de coordenação de agentes diversificados. Exatamente. E os bombeiros em Portugal não têm, de facto, desde sempre, desde 2006, quando foi implementada esta reestruturação do sistema, deixaram de ter autonomia no contexto do sistema de proteção civil. Alega-se que a circunstância de serem bombeiros que são propriedade de instâncias ou de associações humanitárias de bombeiros, que é uma razão para não existir um comando nacional. Mas esta afirmação é contraditória com aquilo que no período de verão, no dispositivo de combate, se verifica. Ou seja, nacional. Bombeiros de todos os lados ficam à ordem de um comando distrital que é da autoridade ou de um comando nacional que é da autoridade e, portanto, as coisas acabam por funcionar logo. Tinha sido diferente se esse comando existisse agora este ano e não quem coordenou tudo o que aconteceu não tivesse sido a Proteção Civil. Tinha sido diferente, o desfecho tinha sido outro. Eu sou insuspeito para fazer a afirmação que vou fazer. Eu creio que o melhor que este país possui e continuará a possuir é de facto os bombeiros que tem. Porque só realmente, e não, independentemente de ter ou não ter comando, a capacidade de entrega, a capacidade de mobilização, e ao contrário da que foi afirmado, os bombeiros em Portugal não são amadores. A questão amador é uma qualificação depreciativa. São voluntários. São voluntários. Mas o voluntariado para nós não pode significar amadorismo. Hoje, o voluntariado, e eu trabalhei durante muitos anos em voluntariado, seja em que área for, uma pessoa que está a dar assistência voluntária no Instituto Português de Oncologia tem que ter uma formação básica, porque hoje não se pode ser voluntário sem ter a formação de base que lhe permita ser útil no seu voluntariado. Os bombeiros portugueses têm desde há muito formação. Portanto, independentemente de ter um comando próprio ou não, a capacidade de entrega à causa pública está no ADN dos bombeiros em Portugal. Agora, é evidente que se tivesse um comando próprio, naturalmente que lhes ia permitir ter uma lógica de identidade. Os bombeiros têm uma identidade dentro do sistema de proteção civil, têm identidade própria. E essa identidade só se afirma, é assim em qualquer estrutura hierarquizada, quando os escalões superiores da hierarquia estão identificados com os escalões inferiores. Exatamente. Isso é assim no Exército, é assim nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança. E, portanto, uma vez esta disfunção tem que ser corrigida. Sabe que eu fui militar? Eu também, fomos. Eu não. E uma vez ensinaram-me assim, uma coisa é um chefe, outra coisa é um líder. Exatamente. E eu tive um líder que nós íamos atrás dele até para o fim do mundo. Exatamente. E ele se escusava de mostrar os galões, que nós sabíamos que ele tinha os galões. Mas antes de mais reconhecíamos-lhe capacidade de conhecimento técnico da área. Quando nós estamos a ser dirigidos por medíocre, é muito difícil, não é? Mas o que é que tu dizes medíocre? Oh, Hernando, desculpa, tu falas muito em ser dirigidos por medíocres. Sim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso ser dado da Proteção Civil e não ler a meteorologia. Não posso. Das duas uma, ou recebo o ordenado da Proteção Civil ou leio os boletins meteorológicos. É o que quer dizer. Quer dizer que eu não posso andar a passear a boina sem ler a meteorologia. E quem lá está tem ou não tem competências para liderar bombeiros? Quer dizer que até o meu periquito lá em casa me avisou que a meteorologia disse que ia haver azar. Quem não tinha os meios no terreno, eu estou a falar ao pé de um técnico superior desta matéria, quem não tinha os meios no terreno,
Quem não pôs os meios no terreno, porque é mais fácil mandar um carro de bombeiros de Castelo Branco para o Ladoeiro do que mandar de Lisboa para o Ladoeiro, certo? Não é? Sim. Pronto, quem não dispôs o dispositivo no terreno à espera de azar é medíocre. Mas é preciso tirar algum curso para dizer isto? Não. Então é isto que eu quero dizer. É preciso quero apurar dizer que responsabilidades. uma instituição que tem a responsabilidade da proteção civil, que enche a boca a falar em proatividade, não pode dar-se ao luxo, ter os homens nos quartéis, a 300 km de distância, à espera de que comece o fogo para gritar aquilo del rei. Não pode. Isto é sempre medíocre, é preciso tirar algum curso para saber isto. Não é? E também te quer dizer que uma pessoa de ginástica não vira comandante de bombeiros de um dia para o outro. Também te quer dizer isso. Dr. Eduardo Caldeira, isto tem sido apresentado ao país, os fogos têm sido apresentados ao país como uma inevitabilidade. Eu até acredito que seja uma inevitabilidade para um país mediterrâneo haver fogos. Não acredito é que seja uma inevitabilidade haver esta tragédia nacional todos os anos. Claro. É possível fazer diferente. Não é possível evitar os fogos, mas é possível evitar a minimizar os seus efeitos. Isto é uma evidência também de todas as pessoas que se debruçam sobre esta matéria. Na medida em que o sistema funcionar como deve ser, os danos, nomeadamente humanos, são facilmente minimizados, ou seja, são facilmente controlados. Os incêndios fazem parte, todos nós sabemos, da natureza, portanto eles são absolutamente necessários não apenas para a regeneração da biodiversidade, como também como fator económico, como um valor económico muito significativo no nosso PIB, no nosso Produto Interno Bruto, mas é possível eliminar, é possível mitigar, como nós designamos, os seus efeitos. E a pergunta a seguir é, e é possível fazer isso com menos dinheiro? Eu ontem fiz uma pergunta ao atual Presidente da Liga, ao Comandante Jaime Marta Soares, e a pergunta é, se as fardas forem feitas no casão, ou na manutenção militar, ou numa coisa do género, se os carros forem equipados pelo Exército e se os fogos forem, do ponto de vista do combate aéreo, forem feitos pela Força Aérea, será que vai haver menos fogos? Seguramente que é possível fazer mais com menos. É sempre possível. Com estes pressupostos? Com estes pressupostos que acaba de referir. Não tenho dúvidas nenhumas que há uma economia do sistema de proteção civil e, nesse caso particular, é possível economizar a esses níveis. Reduzir também a expressão económica neste setor. De facto, existem demasiado poder económico associado ao sistema de proteção civil em Portugal. Nós, inclusivamente, no relatório que o nosso centro fez, nós propomos que seja alterado por completo o modelo de abordagem da necessidade do país de meios aéreos. Sabemos que vem esta discussão há muito tempo sobre meios aéreos ou não para a Força Aérea. Uma coisa temos a certeza, é que o modelo atual é perverso e, portanto, necessita de ser também substituído. Ademais, se quisermos pilotos sem voarem, temos na Força Aérea, que vamos estar a contratá-los. Exatamente, e todos sabemos que isso é um fato. Olha, há uma comissão técnica independente cuja designação eu não consigo aceitar, mas isso tem a ver com as palavras, porque eu acho que se é técnica tem que ser independente. Claro. Mas isso é uma questão de português. Uma questão de ética e de honestidade. Exatamente. Claro. Designada para a Assembleia da República, composta por 6 indivíduos apontados pelo Conselho de Redatores e outros 6 pelos grupos parlamentares. Esses senhores fizeram um relatório sobre o que aconteceu em Pedrógão. O professor Xavier Viegas, que é mais conhecido, diria que é a autoridade mais conhecida do país em questões de incêndio e de ordenação destas coisas todas, também fez um relatório. O senhor leu os 2? Li os 2. É ou não verdade que num dos relatórios se diz que a árvore nunca apanhou o raio? Sim, há uma contradição em relação à causa do incêndio. O caso da Comissão Técnica Independente, o relatório da Comissão Técnica Independente atribui efetivamente ao raio que caiu na árvore e o relatório do professor Xavier Viegas atribui a uma anomalia das linhas de alta tensão da EDP e, portanto, que depois acabou por resultar na ignição que deu depois origem a todo aquele incêndio. Portanto, isto quer dizer que é impressão minha, porque isto não tem nada a ver com companhias de seguros. É uma impressão minha, é uma dedução minha, acredito eu. Ou responsabilidade de uma empresa tão grande quanto a EDP. Ou do Estado. Ou do Estado. Há aqui neste momento, de facto, e esta questão que o Hernando acaba por levantar, neste momento estão em causa um conjunto de coisas muito complicadas.
as próprias vítimas estão a aguardar o desencadear de todos estes processos no sentido de acionamento judicial ao Estado, de mover ações do Estado. Há empresas públicas, quer não empresas públicas, há empresas... Algumas não são públicas. Algumas não são públicas, exatamente. No caso da Ascend, a EDP, ou seja, que deveriam cumprir com determinadas obrigações, e é suposto que não cumpriram, nomeadamente no ponto de vista da prevenção na limpeza das suas infraestruturas, de modo a evitar que elas se constituem com combustível para alimentar os potenciais incêndios que podem ocorrer. Portanto, este é de facto um processo que tem várias variáveis a equacionar, e uma delas é efetivamente os interesses de natureza jurídica ou económicos que aqui se esbarram e que se confrontam. Agora há uma coisa que é uma evidência, e eu gosto de me colocar sobretudo na posição de cidadão. Eu julgo que nenhum de nós, nenhum dos que está neste estúdio e os que estão lá em casa a ver, pode permitir que agora na próxima semana comece a discussão do Orçamento do Estado e que rapidamente passe para o nível de esquecimento isto que aconteceu há 4 meses no nosso país. Não podemos deixar que não 101 pessoas ou 102... Não devemos deixar. E isto é uma questão mortas, que às vezes nós nem sempre temos consciência no nosso país da força da cidadania. Nós temos todos que exigir que esta questão não possa ser esquecida outra vez. Porque se o fizermos, vão repetir-se novas tragédias como estas e então, enfim, todos passamos a ser responsáveis porque não fizemos o nosso papel no tempo certo. Por falar em cidadania, faz todo o sentido o que acaba de dizer, eu subscrevo o que dizes e até ilustro com uma frase da senhora Presidente da Associação das Vítimas de Pedrógão. Que é pujante essa frase. Ontem a senhora pediu perdão. Pediu perdão às vítimas fez aquilo que alguns deviam ter feito. Pediu perdão às vítimas dos fogos de domingo por ter sido branda demais e ter sido incapaz de impedir novas desgraças. Precisamos de Estado. Essa senhora, como vai lembrar, perdeu um filho, exatamente, 5 anos, na estrada da morte, a Nacional 236, exatamente, não é? Portanto, estamos a falar de alguém que tem realmente, ainda que perdida numa dor imensa, um profundo sentido de cidadania. E, portanto, não nos podemos calar de forma nenhuma depois disto ter acontecido. Agora, foi comandante, foi presidente da Escola Nacional de Bombeiros, foi presidente da Liga. Hoje quantos são? Hoje é 17. Hoje é 17. 17 de outubro de 2017. Faz 4 meses. 4 meses. Sim ou não? Os homens estão desmotivados? Os homens precisam de voltar a ter o ânimo que seguramente todo este conjunto de tragédias em sequência os afetaram também. Há imagens que eu ontem tive acesso em fotografias que foram tiradas por nossos companheiros de homens e mulheres, os bombeiros hoje, homens e mulheres, com uma sensação de abandono e de impotência. Eu vi 2 fotografias que são absolutamente brutais, que é um bombeiro ajoelhado, com um sinal de quem efetivamente se questiona a si próprio porque é que isto aconteceu. E julgo que é preciso fazer alguma coisa. Repare, a melhor maneira de moralizar esta estrutura é respeitá-la todos os dias. Claro. Nós, evidentemente, que temos muitos, e a sociedade portuguesa tem a noção perfeitamente do valor e da importância que esta estrutura tem para o dia-a-dia dos portugueses. Mas é preciso ter em conta que vimos às vezes nestes depoimentos, até vítimas destes incêndios, um senhor dizia, tenho 2 filhos, mas não sei onde é que eles estão. Então, uma das vítimas. Ou seja, aqueles bombeiros, em vez de ficarem com o pai a ajudar o pai, partiram a ajudar outros. E, portanto, estas pessoas precisam de ser moralizadas permanentemente, dignificadas permanentemente. E como? Sobretudo, ser-lhes garantidas condições adequadas para dignificar a sua função. Nós temos que acabar com a ideia dos bombeiros que têm que andar de mão estendida para cumprir a sua missão. Eles são tão necessários como qualquer outra gente. E cabe aos poderes públicos, aos poderes políticos, garantir esta segurança. Dignificar, sobretudo, os bombeiros é criar-lhes condições para que eles possam cumprir cabalmente as suas missões. Se essa dignificação for feita, eles sentir-se-ão sempre motivados, como fazem todos os dias, para fazer mais e melhor todos os dias. Enquanto forem apenas e só alvo de homenagens de circunstância nos dias dos seus aniversários, com as presenças das autoridades e depois na hora seguinte ficarem entregues a eles próprios e às suas dificuldades, naturalmente que haverá momentos em que vacilam, mas no dia seguinte estão lá.
Bom, eu não tenho mais nada para dizer, não sei, agradecer-lhe muito a sua presença aqui hoje, ajudou-nos a refletir e foram as perguntas certas. Um grande aplauso para os nossos convidados. Onde é que está o teu filho? Eu estava a ouvir isto e estava a Eu sei, eu vi na tua cara. Onde é que está o teu filho? Está a dormir, deitou-se há poucas horas, está a descansar. Foram 3 dias muito violentos. Gostei muito do texto que ele escreveu há pouco, antes de se deitar, quando pôde parar. O comandante Hernani Carvalho.